Fala galera, Flavinho DJ falando aqui com vocês novamente, ok? Eu vou explicar para vocês aqui uma coisa muito interessante, tá? Que é sobre a questão que foi discutida no nosso grupo. Aliás, se você não faz parte do nosso grupo e quer aprender coisas novas, quer discutir assuntos legais, gosta de discutir, tá sempre aqui nos comentários debatendo, entra no nosso grupo de WhatsApp. Lá em tempo real a gente discute várias coisas, debate vários assuntos e um deles surgiu da caixa ativa versus passiva, tá? E tem a meio termo ativa passiva, ok? Eu vou explicar a vantagem de cada uma, tá? Não tem melhor e pior, galera. O que existe é o que você gosta e o que você não gosta, tá? Eu vou falar, grosso modo, a diferença de uma caixa ativa por uma caixa passiva, tá? Nada disso de potência, não tem nada a ver isso, tá? Nada disso. Ah, grave, menos grave, não existe nada disso. O que existe é o seguinte, tá? A caixa ativa nada mais é do que um amplificador dentro da caixa. Nada mais isso. Falando a grosso modo, claro que varia tem vários fatores aí que diferenciam uma caixa da outra, mas a grosso modo a caixa ativa, o amplificador fica dentro dela, tá? O amplificador fica dentro dela. E a caixa ativa passiva, a grosso modo falando, tá? A caixa vai ter uma caixa ativa que vai dividir potência com a caixa passiva. Só que na verdade, galera, para quem não sabe, eu vou deixar um link na descrição explicando isso, que quando você tem duas caixas com ohms, dependendo de como você coloca, emparela essas caixas, a potência do equipamento ele dobra, tá? Se você colocar, por exemplo, uma caixa em 8 ohms, ela vai ter uma potência. Se você colocar em 4 ohms, ela vai ter mais potência. Porém, vai forçar mais o equipamento. Mas se o equipamento tiver essa capacidade de aguentar essa potência, aí ele não vai ter problema. Mas se ele não aguentar, ele queima na hora, porque ele vai esquentar, ele vai queimar, entendeu? A caixa ativa passiva ela faz isso, ela tem uma potência sozinha, certo? E tem uma potência que ela vai fazer duas caixas trabalharem juntas, tá? Eu não gosto muito da passiva ativa, eu não gosto, particularmente não gosto. Mas tem gente que gosta, igual eu vi um camarada do nosso grupo que falou uma coisa interessante, que é o quê? Às vezes você vai colocar a caixa ativa protegida do sol e da chuva e vai deixar a caixa passiva, a outra passiva que está ligada na ativa, já no sol, na chuva, que não tem tanto perigo, né? Lógico que tem, vai estragar, mas o dano ali é menor. Por quê? É uma coisa também que eu vou deixar agora, os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma, da ativa e da passiva, tá? E lembrando que tem o meio termo que é ativo passivo. Então eu vou explicar para vocês aqui, tá? Qual que é a diferença? Ativa, tá? A vantagem da ativa. A vantagem da ativa, galera, é que você não leva o módulo já fica dentro do equipamento. Então, é um item a menos que você tem que levar, um item a menos que você vai ter que transportar. Uma outra coisa que tem de vantagem, né, é que a regulagem dela também fica toda ali atrás, e ela tem aquele que ela é projetada, né, uma industrial, claro que dá para você fazer também manual, mas uma industrial já fica naquela potência ideal. Claro que eles fazem algumas coisas, né? Tem alguns problemas, mas de forma geral ele trabalha melhor com o amplificador. Diferentemente que você compra o amplificador, monta as caixas, ou você compra o amplificador, depois compra outra caixa de outro modelo. Então tem aquele disparate, né? Aquelas diferenças que se você não entender,
você pode fazer ligar de uma forma errada. Então ali não tem como você errar. Se você não entende muito de potência, não digo de ohms, ou mesmo não entende muito, não quer entender muito, quer só ter uma caixa de som para tocar, não precisar se preocupar, vamos dizer, entre parênteses, com detalhes como instalação, como montagem, você pode utilizar a caixa ativa, que é muito mais fácil, ok? Então essas são as vantagens. Tem algumas que são bem leves, né, de carregar, são bem compactas, tá? Elas são mais compactas, elas dão menos volume. Por que dão menos volume? Porque o amplificador já está dentro, então você não vai ter o volume do amplificador a mais ali. Ah, mas aquele módulozinho é muito pequeno, não ocupa quase nada. Tudo bem, mas tem gente que se preocupa com isso, não quer levar mais um módulo. Então a vantagem é essa. Você não tem que ficar ligando um monte de cabo, um monte de coisa, tá? Desvantagens. Desvantagens é simples. Como o amplificador fica dentro da caixa, então ela é mais frágil, tá? Ela quebra mais fácil, ela danifica. A manutenção dela é mais complicada, porque você vai ter que desmontar a caixa todinha para fazer o reparo, tá? E a própria vibração da batida também do som pode danificar, por isso que tem essa questão do grave, mas não são todas as caixas que têm esse grave um pouco mais fraco, justamente para não danificar os componentes do amplificador ali. Estou deixando claro isso, por isso que muitas caixas não tem tanto grave, mas tem caixas até subs, pré-amplificados, mas aí tem a questão da proteção, vai ter que ter uma caixa de mais qualidade. Inclusive, galera, só para desmistificar isso, tem equipamentos de grande porte, de shows, grandes shows, que são ativas, só para você ter uma noção, tá? Então não tem nada a ver com a potência, nem nada a ver com nada, apenas o que muda é que o amplificador fica ali dentro, tá? Uma outra coisa também, né? Então finalizamos a caixa ativa, agora vamos para a passiva, tá? Qual a diferença da caixa passiva para ativa? É justamente o oposto do que eu falei. É o que? É uma caixa que você... Qual que é a desvantagem da caixa ativa, tá? Das caixas ativas? Você vai precisar de um módulo, então você vai ter que entender um pouco da conexão do módulo com a caixa, que é o que? Você vai ter que escolher caixas compatíveis com aquela potência, você vai ter que entender um pouco do ohms, né? Se é 4 ohms, se é 8 ohms, se aquele amplificador aguenta aquele ohms, aquele tipo de ohms, né? Ohms, né? Não é ohms que eu falo, se você não entende, você vai ver na descrição como que funciona, o link na descrição, ok? Continuando. Então é essa a desvantagem, tá bom? Então assim, você vai ter que carregar você vai ter que carregar mais cabos, né, de energia que eu falo não, cabos de, como que se diz? Vai ter que carregar mais cabos de áudio e vai carregar e cabos, e vai ter que carregar o módulo também, ok? Então é essa a problemática aí da situação. Você vai ter que carregar mais alguns volumes, tá? Mas isso é individual, vou explicar depois essa questão. Então a vantagem, tá, é que é um equipamento mais robusto, então você pode trabalhar com ele mais tranquilo, que ele não vai danificar tanto quanto uma caixa ativa, que a caixa ativa ela tem essa fragilidade maior, que o amplificador fica dentro da caixa. Então eles aguentam mais porrada, eles aguentam mais som. Logicamente, galera, que todo equipamento, não importa se é ativo, se é passivo, se é ativo, passivo, ou seja de qual for, se for a caixinha de som de pequenininha daquelas, não importa, a caixinha mais vagabunda que você tiver de som, não importa, todas elas têm um ponto de distorção, ou seja, que você vai aumentar e vai começar a distorcer o som vai ficar uma merda, e aí, se você ouvir ele baixo, ele vai ter uma qualidade maior. E logicamente tem sons também que
se você colocar muito baixo também, ele não vai passar toda a qualidade também. Então tem um volume ali ideal para você trabalhar. Então eu já expliquei a ativa, já expliquei a passiva, e a ativa passiva é o meio termo dos dois, tá? Então eu não posso dar para vocês entenderem aí a colocação, já expliquei anteriormente a ativa passiva. A ativa passiva ela tem a desvantagem justamente de se queimar a ativa, você vai ficar sem a passiva, vamos dizer entre aspas, né? A passiva vai ficar off. Claro que você pode ligar ali outro equipamento, mas você vai ter que entender também. Então assim, essa questão, galera, é muito pessoal de escolha. Você que vai ter que escolher o que você quer. Eu dei as vantagens e as desvantagens. Eu não estou falando que a caixa ativa é melhor e nem que a caixa passiva é melhor. Apenas que é uma opção de cada um. Ah, eu prefiro a ativa. Ah, eu prefiro a passiva. Então você vai ter que ver. Eu já coloquei os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma. Se eu esqueci alguma coisa, coloque isso aqui nos comentários, né? Que eu posso até fazer a parte 2 dependendo, ou mesmo concordar aí nos comentários de acordo com vocês. Comentem à vontade se esqueci algum detalhe. Aqui eu não falei tudo, eu apenas coloquei. E lembrando, galera, é uma coisa muito individual de cada um optar, né, pela ativa ou pela passiva. E em certos lugares também é melhor ativa, em certas situações também é melhor passiva. Claro que você pode usar as duas em qualquer situação, mas o ideal é você entender essa questão para você decidir qual você vai comprar. Claro que você pode ter as duas também, nada impede de tocar também com um pouco de passiva, um pouco de ativa, não tem problema, tá? Só deixando bem claro isso. Bom, galera, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo para quem está na dúvida aí, às vezes um colega seu, um amigo seu está na dúvida, e até o próximo vídeo. Valeu!